Oi, meu nome é Paulo, sou analista de segurança da informação aqui no Unipan e hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante nas empresas que é sobre segurança da informação. Mas antes da gente falar sobre a terminologia segurança da informação, a gente precisa estudar o que é informação propriamente dita, né? A informação é um conjunto de dados que possui valor, seja para um indivíduo ou seja para uma empresa. Qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação, seja ela física, seja virtual, independente de onde ela esteja armazenada, é considerado informação, né? Ela é o resultado de uma manipulação de uma organização de dados, né? Todos esses dados são tratados e, consequentemente, vai virar uma informação. A gente pode chamar de informação um conjunto de dados que foram manipulados, seja por pessoas, por software, né, sistemas e tudo mais. E agora sim a gente pode ver, né, a terminologia, o que seria segurança da informação. Ela está relacionada com a proteção de todas essas informações que a gente viu agora há pouco. Então, todas as empresas possuem dados, seja arquivos físicos, seja virtuais, sejam servidores, seja na sua parte local, armazenamento, né, físico na própria empresa, ou seja em cloud, né, a famosa nuvem, né, que todo mundo está acostumado com essa terminologia agora. Então, todos esses dados, eles precisam ser protegidos. Não é porque ele está armazenado que a gente pode deixar ele de qualquer jeito. Eles precisam ser armazenados e, consequentemente, protegidos também. Então, a segurança da informação, ela visa proteger todas essas informações, seja nós, né, de pessoas físicas, ou as empresas, que são as pessoas jurídicas. E quais são as características, né, da segurança da informação? Ela é regida por 5 pilares, né, que são as características básicas da segurança, que são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a sua legalidade também, né, que é o propósito desse curso, né, a gente estudar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecido mais como a LGPD. Então, portanto, a informação é um ativo, como qualquer outro, ela possui importância para os negócios da empresa, né? Então, portanto, acima de tudo, essa informação ela precisa ser protegida, além de armazenada, né? A gente tem que cuidar dela às 7 chaves para que ela não vaze para qualquer pessoa, para qualquer informação que seja importante perante a sociedade. E os pilares da segurança da informação, como eu já mencionei anteriormente, são esses 5. Um resumo de cada um que eu queria deixar para vocês seriam esses, né? A confidencialidade, ela se trata mais se a informação não está disponível, né, sem autorização. Então, as informações, elas precisam ser confidenciais. Somente as pessoas com as permissões necessárias, elas precisam ter acesso a esse tipo de informação. O segundo pilar é a integridade. A informação, ela precisa ser confiável, sem intervenção de alguém. Como a gente mencionou lá no início, a informação ela é tratada, os dados são tratados para depois ela virar a informação. Então, nesse meio de campo, desde que ela é tratada, o dado, até virar a informação, ela precisa ser confiável, sem nenhuma intervenção no meio do caminho, né, durante o tratamento dessas informações. O terceiro pilar é a disponibilidade. Todas essas informações, elas precisam estar disponíveis somente por pessoas autorizadas, né? Quem não é autorizada a usar, né, a visualizar, tratar, editar essas informações, ela não pode ter acesso, né? O quarto pilar é a autenticidade, né? Enquanto a disponibilidade trata as pessoas autorizadas que podem usar essa informação, a autenticidade é a garantia de origem dela, né? De onde essas informações vieram, de onde esses dados vieram. Foi de um pendrive, foi de um sistema, foi de algum portal, seja de um arquivo físico, né, também de um escritório, por exemplo. Então a gente precisa saber da autenticidade dessas informações, de onde elas vieram para saber se elas são confiáveis ou não. E o último pilar seria a legalidade, né, que é o embasamento legal. Quem que gera, né, quem que faz todas essas leis de tratamento de dados dessas informações, né? No nosso caso aqui no Brasil, né, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, com todos os seus artigos, incisos, parágrafos, que rege toda essa manipulação das informações. Sobre as medidas de segurança obrigatórias, são divididos em 3 tipos de controles, né, que são os controles físicos, controles técnicos e controles organizacionais. Só que antes da gente estudar esses 3 controles, a gente precisa estudar as medidas de segurança obrigatórias, que são essas aqui. São as detectivas, as preventivas e as medidas correlativas também. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas antes de estudar sobre esses controles. Então, as medidas de segurança obrigatórias são essas 3. As medidas detectivas, o risco é identificado, porém esse risco ele não é tratado. Um exemplo seria uma câmera de segurança.
a câmera vai visualizar, vai gravar uma pessoa que está acessando uma área onde ela não é autorizada, mas ela vai fazer somente essa gravação, vai fazer esse monitoramento, mas essa intervenção vai vir posteriormente. Então esse é um exemplo de uma medida detectiva. Já a medida preventiva, o risco é identificado e ele é tratado. Por exemplo, um update de segurança do Windows, né, que é o sistema operacional que 90% dos computadores hoje em dia, né, é utilizado. Então, vamos supor que acharam uma vulnerabilidade numa parte do sistema operacional e essa vulnerabilidade ela foi corrigida. Então, a Microsoft, né, que é a proprietária do sistema operacional Windows, vai disponibilizar uma correção de segurança. A gente vai fazer o download, né, desse update, vai instalar no nosso computador e vai fazer a correção. Então, essa seria a preventiva. O risco foi identificado por alguém, ele foi tratado e ele foi disponibilizado. E a terceira medida é a correlativa, né? Ela já faz a correção do risco após o incidente acontecer. Um exemplo seria um ataque de ransomware. O que seria o ransomware, né? É um vírus muito famoso hoje em dia, né? Que ele faz a criptografia de arquivos, servidores, data center, né? Notebooks e tudo mais, e geralmente eles pedem resgate em criptomoeda, né? A mais famosa, o Bitcoin. Então, depois que o incidente aconteceu, é feito essa correção, né? Ou seja, você vai restaurar o seu backup, a sua cópia de segurança e vai fazer a correção do seu ambiente. Então, depois que a gente já viu as três medidas, né, as detectivas, as preventivas e as correlativas, a gente pode estudar os controles, né? Os controles são três, né, como dito anteriormente. São os físicos, os técnicos e os organizacionais. Os controles físicos, né, como o próprio nome dele já diz, é tudo que protege a nossa informação, seja da casa da gente ou seja da empresa onde nós trabalhamos. Seja uma câmera, seja uma porta, catraca, seja um vidro, um leitor de biometria, né, um reconhecimento facial, tudo que for físico, né, é propriamente dito um controle físico. Ele está protegendo o perímetro de onde a gente quer acessar e somente pessoas autorizadas podem acessar este local. Os controles técnicos já é a parte intangível, ou seja, são softwares. Por exemplo, os mais citados são o firewall, a VPN e os backups, né? E por último, os controles organizacionais, são as documentações, né? Onde a documentação principal em se tratando de segurança da informação seria a política de segurança da informação. O que contém nessa política? Tem todas as normas, diretrizes, né? Tudo que rege a segurança da informação dentro da sua empresa. Toda empresa, previamente, né, precisa ter a sua política de segurança da informação, justamente para os colaboradores saberem, né, como tratar essas informações, até onde eu posso acessar, o que eu posso acessar, quando eu posso acessar, isso tudo vem minuciosamente na política de segurança da informação. E por último, a gente tem a proteção de dados sensíveis, né, que é muito falado na LGPD, né, mas o que são os dados sensíveis, né? Os dados sensíveis são considerados, por exemplo, origem racial, opinião política, orientação sexual. Todos esses dados que são mais sensíveis do usuário são considerados esse tipo de informação. Por exemplo, essa sentença que eu trouxe de exemplo aqui, ó. João tem o CPF 12345678910. Ele é cristão, de origem japonesa, vive em Minas Gerais e gosta, né, de música eletrônica. Desses dados aqui, o CPF não é considerado dado sensível, somente a informação onde ele é cristão e ele tem a sua origem japonesa. Então, todos esses dados eles são considerados sensíveis, com exceção do CPF, que é considerado um dado pessoal. Mas como que a gente pode fazer o tratamento dessas informações, né, desses dados sensíveis? Os regimentos da LGPD, ele tem algumas hipóteses autoritativas, onde a gente meio que faz essa proteção, né, a gente pega e libera a LGPD fazer o tratamento desses dados. Então, com embasamento legal, eu trouxe algumas hipóteses mais conhecidas, que é o consentimento pelo titular. Por exemplo, no ato de fazer a inscrição do Enem, né, a gente precisa colocar a nossa origem racial, justamente para o sistema de cotas, por exemplo, que tem algumas vagas para origem racial. O cumprimento de obrigação legal, seja um concurso público ou não, algumas informações sejam pedidas, né, no ato do cadastro, no ato de assinatura do seu contrato, quando você vai iniciar as suas atividades, e o exercício regular de direito em processo judicial. Um exemplo seria paternidade. No exame de DNA é pedido solicitação de coleta, né, do sangue dos prováveis pais, né, da criança também para fazer a paternidade, o exame para comprovação, né, da paternidade, e esses dados de origem genética eles precisam ser compartilhados com o laboratório de análises clínicas, né, para fazer esse exame. Então também é um exemplo de exercício regular, né,
da hipótese autoritativa, onde a LGPD rege isso que a gente pode fazer a manipulação dos nossos dados sensíveis, né? Tem diversas outras hipóteses que a gente pode estar estudando, mas as principais são essas. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. A segurança da informação é um assunto muito importante hoje em dia nas empresas, porque cuida de todas as informações, de tudo que rege, né? Todos os dados, todas as informações, tudo que a empresa hoje manipula no seu negócio é orientado por dados e informações. Então é de suma importância a gente proteger elas, né? De forma sensata, adequada e principalmente, né, segura. Um abraço a todos e tchau, tchau.